rapaziada, aqui é a Alessandra Queiroga, professora de História do Interação, e hoje a gente vai para a nossa resolução da prova da ESA 2018-2019 da parte de História, logicamente. A gente vai resolver então da número 25 até a número 30 e segundo o meu exemplar aqui eu vou dando para vocês não só a alternativa correta como um comentário, tranquilo? Primeiro um comentário geral sobre a prova, né? A prova veio com duas questões um pouco complicadas, mas uma delas, né, a gente com certeza conseguia fazer se você foi aluno do Interação, porque é uma pegadinha, né, que eu sempre chamo a atenção. A prova veio um pouquinho diferente da dos outros anos, pedia, né, do aluno, da aluna, que tivesse atenção na interpretação do enunciado. Então vocês vão ver, conforme eu for batendo as questões, aonde vocês tinham que ter atenção. Então bora lá. Questão número 25, que fala de expansão marítima. No século XV, Portugal inicia um processo de expansão ultramarina, em que uma das finalidades era de caráter mercantil, ou seja, de comércio. Esta situação criou imediatamente uma ameaça aos interesses comerciais de quem? Se liga, a chave para resolver essa questão é a palavra imediatamente, né? Você poderia ficar em dúvida em relação a concorrência de Portugal com a Espanha, com os franceses, com os holandeses, mas quando a questão fala que é imediato de quem foi o interesse que perdeu, é só você lembrar que a expansão marítima ocorre deslocando o eixo do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. E no mar Mediterrâneo, quem eram as cidades comerciais que lucravam com as especiarias, né, com a rota de comércio do Oriente? As cidades italianas de Veneza, não é isso? E Gênova. Então, você teria que buscar então, a alternativa que falasse das cidades italianas. Então, é letra A, alemães? Não. B, espanhóis? Não. C, holandeses? Também não. D, franceses? Não. Então, a letra E, venezianos, justamente, né? Os italianos da cidade de Veneza. Uma questão fácil, mas que o aluno tinha que estar muito atento para a palavra imediatamente, tranquilo? Bora para a questão 26. Sobre o Plano Real, é correto afirmar que foi lançado durante o governo do seguinte presidente. Opa, dá uma parada aí. Outra questão também que o aluno tinha que ter muita atenção. Questão pegadinha, questão que eu sempre comento nas nossas aulas de interação, que a ESA coloca para tentar o quê? Pegar você dormindo no erro. Lembrando, quem era o presidente na época do lançamento do Plano Real? O Itamar Franco e não o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso é quem? O ministro da Fazenda do governo do Itamar Franco e vai ser eleito, né, para governar a partir de 95 através da campanha e da propaganda de ter sido ele o responsável pelo Plano Real aquele que diminuiu drasticamente os níveis de inflação. Então, quem seria então, questão 26, alternativa é letra B, Itamar Franco, tranquilo? Então vamos lá, questão 27. Outra questão também em que a ESA, né, deu uma apelada aí para detalhes assim muitos mínimos, né? Então, sobre a Guerra do Paraguai. No dia 1º de maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinaram o Tratado da Tríplice Aliança para atuarem contra o Paraguai. Até aí você sabia, tranquilo. Nessa oportunidade, escolheram para exercer a função de comandante em chefe das forças aliadas para a invasão do Paraguai. Quem? E aí tem 5 nomes. Se liga. Que significa esse cara aí, comandante em chefe das forças aliadas? O cara que era dono de todas as forças militares, incluindo Argentina, Uruguai e Brasil. Você seria tocado aí, né, intuitivamente a marcar o seu Luiz Alves de Lima e Silva, né, o Duque de Caxias, porque de fato ele foi responsável por parte dos avanços, né, territoriais e da Guerra do Paraguai durante esse período. Mas a questão pede, né, do dia 1º de maio de 1865, ou seja, do momento do início da guerra. E no momento do início da guerra, o responsável pelas tropas aliadas, por todas as tropas, era o então presidente da Argentina, o Bartolomeu Mitre. Então, é uma questão muito detalhista, né, que se você quiser comprovar, você pega lá, joga na internet, Tratado da Tríplice Aliança, leia artigo por artigo e essa informação está no artigo 3, né? Então, uma questão muito detalhada. Na letra A fala do Manuel Luiz Osório, que foi um cara importante no Exército Brasileiro, mas que não comandou
tropas aliadas. O Solano Lopes na letra B, que era quem? O presidente do Paraguai. C. Venâncio Flores, que era o presidente do Uruguai na época da Tríplice Aliança. Letra D, como eu falei, o Luiz Alves de Lima e Silva, o querido Duque de Caxias, que vai ser comandante das tropas aliadas, mas no momento posterior, a partir de 1866. E a resposta correta, que era a letra E, o Bartolomeu Mitre, que é o presidente da Argentina e inicialmente, quando assina o tratado, o cara que manda nas tropas aliadas. Então, questão número 27, uma pegadinha, né? Um detalhe, bem detalhinho aí da prova da ESA. A resposta correta é a letra E. Número 28, a questão número 28 era bem tranquila, né? Outra questão que a gente debateu bastante nas nossas aulas de Brasil Colônia, que fala sobre a União Ibérica. O que foi a União Ibérica? A junção o quê? Do Reino de Portugal com o Reino da Espanha, sob o comando de quem? Do querido Felipe II, aquele que eu sempre digo para vocês que tem a síndrome do pink cérebro, não é isso? Que queria dominar o mundo. Ele pega com a abertura do trono português, com a vacância, né? Fica vago o trono português, o rei Felipe II chama lá uma ascendência qualquer que ele tinha com a dinastia portuguesa e acaba chamando para si o governo português sob o seu domínio. E com isso, né, a gente vai ter as invasões holandesas, não é, no território do Nordeste da América, que era portuguesa, mas agora também era espanhola, por conta de uma briga antiga entre a Espanha e a Holanda. Então vamos procurar qual é a alternativa? Na 28, letra A, como consequência desse período, a Espanha passou a ser o adversário de Portugal? Não. Como consequência desse período, na letra B, está falando que os territórios antes dominados por Portugal passaram a ter como língua oficial o espanhol? Não, isso não aconteceu. Letra C, período entre 1580 e 1640, em que o rei de Portugal, Felipe II, passou também a ser o rei da Espanha? Não, né? Essa daí é para te pegar no detalhe, né? O rei Felipe II era espanhol, então não. Letra D, como consequência desse período, a França invadiu, não foi a França, foi a Holanda. Então, restou a letra E, período entre 1580 e 1640, em que o rei da Espanha, Felipe II, passou também a ser o rei de Portugal. Então, número 28, resposta correta é a letra E. Tranquilo? Então vamos lá. 29, outra questão fácil, porém você tinha que ficar atento aos detalhes. Está falando sobre as revoltas da Primeira República, tema muito cobrado, né, muito caído aí, que costuma cair na prova da ESA, porém dessa vez de uma maneira um pouco diferente. Ele fala o seguinte: dentre as revoltas ocorridas durante a Primeira República, houve uma na década de 1910. Galera, a frase-chave para resolver essa questão é justamente a década de 1910. Quando eu falo década de 1910, eu estou falando de 1910 a 1919, não é isso? Então o que você precisava interpretar? Quais revoltas aconteceram entre 1910 e 1919? Então vamos lá. Houve uma revolta vencida pelas tropas federais. Ora, todas as revoltas que aconteceram na Primeira República foram vencidas pelas tropas federais. O que vai diferenciar aí qual é a alternativa correta? O período em que elas aconteceram. Então vamos lá. Revolta da Vacina, na letra A, ocorreu em 1904, não está no período que a gente falou. Letra B, Guerra do Contestado. Está, não é isso? 1912 a 1916. Então a resposta correta é letra B. Vamos confirmar. Letra C, Revolta da Armada. Não pode ser, acontece em 1896. Revolução Federalista, na letra D, acontece em 1894. E letra E, Guerra de Canudos, que acontece em 1896. Então, de novo, resposta da questão 29, letra B, Guerra do Contestado. Como é que você matava essa questão? Reparando que ele falou década de 1910, tranquilo? Vamos para a última questão de história para fechar o nosso gabarito, que fala sobre o Estado Novo. Assinale dentre as proposições abaixo aquela que se relaciona às características descritas ao Estado Novo. Pera, só lembrando, o que foi o Estado Novo mesmo? Período do governo Vargas, entre 1937 e 1945, onde o Vargas estabeleceu um tipo de governo altamente voltado para o culto à figura do líder, Estado único,
censura, intervenção estatal, promoção da industrialização do Brasil, um molde de governo semelhante ao fascismo italiano e ao nazismo que acontecia na Europa. O governo, então, do Estado Novo é um governo que tem intervenção estatal, que tem uma forte tendência a negociar com a população, com as massas, com os operários, para conseguir o quê? Popularidade. Então você teria que, dentre as alternativas, tentar achar essa questão. Então vamos lá. Letra A, separação entre igreja e Estado. Isso já tinha acontecido, então, lá na Primeira República. Então não. B, estabelecimento de eleições diretas. Impossível, né? O Vargas tinha se tornado presidente único, então não tinha nada de eleição direta e participação do povo. C, instauração do estado de emergência, que seria o estado de sítio, isso mesmo. Diversificação da produção agrícola, estímulo ao desenvolvimento industrial, perfeito, e uso do populismo para conquistar a simpatia dos trabalhadores. Muito bem, então a nossa resposta é a letra C. Vamos só confirmar. Letra E, abertura política e reforma econômica, conhecida como Plano Cruzado. Não, Plano Cruzado é do período de quem? Do José Sarney. Letra E, exercício da presidência da República por militares. Período de desenvolvimento conhecido como Milagre Brasileiro. Não, isso aí é o período do regime militar da ditadura de 1964. Ok? Galera, então, só pra gente fechar, né? A questão número 30, a resposta correta é a letra C, beleza? Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Quem assistiu aos nossos vídeos de história da nossa aula, do nosso curso, com certeza conseguiu ir bem, mandar bem nessa prova. Era uma prova com alguns detalhes, mas que se você ficasse atento às perguntas, você conseguia resolver. Continue com a gente aqui no Interação e até a próxima.